Agora, uma coisa interessante. Quantos anos de casados? A gente vai fazer 12 anos esse ano. 12 anos. Então, foi quase um filho por ano. Isso. E como que fica... como que vocês administraram esse tempo todo? Praticamente um filho por ano. Em relação ao cansaço, à vida do casal... nossa, viagem, vamos só nós dois, isso não existe, isso é possível, sair para jantar, como que é essa situação quando se fala do casal, quando se considera praticamente um filho por ano? A gente, desde que a gente casou, né, amor, a gente tinha uma consciência do seguinte, nós casamos, teremos nossos filhos, mas os nossos filhos... é só um complemento do nosso amor. Porque o nosso amor, ele precisa estar ali, né? O amor tem que ser cativado, o amor tem que ser cultivado. E aí a gente falou assim, bom, pelo menos uma vez na semana, a gente vai sair para namorar. Seja no cinema, seja para jantar fora, seja para não fazer nada. Mas a gente vai se curtir nesse momento. Então, desde que a gente casou, a gente sempre dedicou um tempo só para nós dois. E aí a gente também... sempre priorizou em colocar as crianças cedo na cama. Porque por mais que, sei lá, a gente já passou por algum período da nossa vida que a gente não tinha muito dinheiro. Então, assim, essas saídas, elas ficavam um pouco, tipo, inviáveis, entendeu? E aí eu colocava a minha filha para dormir cedo, ele entrava na cozinha, fazia um prato que eu gosto, e aí, assim, tipo, não tava grávida, ele abria um vinho, a gente fazia daquele momento especial. Nossa, não estava grávida, abriu o vinho. Ou seja, pouco espaço de tempo, ela pôde tomar um vinho, né? Mas você vê, você consegue fazer coisas para cultivar. Sim. Ou às vezes a gente estava cansado, então pedia alguma coisinha rápida em casa, assistia um filme juntos. Eu acho que o importante é esse, você tá sempre cultivando o seu amor, né? E às vezes não é fácil. Não. E a gente casou jovem também, teve os filhos jovens. Então, normalmente, assim, também a gente não é porque a gente estava com criança pequena que a gente deixava, né, de sair, por exemplo, e mesmo levá-los. Então, a gente sempre foi animado, né? A gente sempre não deixou de ir para os lugares ou de realmente, assim, ter uma vida social porque a gente estava com filho ou porque o filho, de repente, sabe, ia atrapalhar o ambiente. E até quando a gente não tinha babá, né, minha primeira filha, a minha irmã morava num prédio, aqui embaixo tinha um shopping. Aí eu levava minha filha pra lá, aí eu deixava ela lá com a babá da minha irmã, a gente descia no cinema com ela, depois voltava e pegava minha filha e ia embora. Então assim, tipo, eu sempre dei um jeito, sabe? Mas assim, até também para ficar, né, como informação, a gente só realmente começou a ter babá depois do 5º filho. Porque até a Sofia, que é a 4ª, a gente, né, cuidava, só nós. A gente fazia tudo. Quando a Sofia nasceu, aí minha mãe falou assim, agora chega de loucura, de querer fazer tudo sozinha, assim mesmo. E você vai contratar uma folguista. Aí eu falei, não, eu dou conta. Ela falou, eu sei que você dá conta, mas isso é loucura. Você precisa de uma folguista, você vai entrar em paranoia, você vai entrar em parafuso, porque você está muito cansada. Porque era eu que acordava de manhã, eu que acordava de madrugada, eu fazia tudo. Óbvio, tinha uma pessoa que me ajudava na casa, mas era assim, muito puxada a minha rotina. E eu tinha um pós-parto muito complicado. Então, para mim, eu sofro de baby blues e aí isso agrava mais, né? E a falta de sono, pioro, só agrava os meus sintomas, não é uma coisa que melhora. E aí foi quando eu escutei o conselho de minha mãe, e aí eu comecei a chamar uma folguista. Ela vinha todo final de semana, aí depois eu comecei a chamar a cada 15 dias. Então foi a primeira vez que a gente teve uma pessoa. Foi muito engraçado, né, amor? A primeira vez que ela chegou, a gente falou assim, mas o que a gente vai fazer? E agora? Mas é ela que cuida, né? Tipo, ela que vai dormir com a criança. Eu não vou precisar acordar? Que maravilha. Mas isso foi bom, assim, porque na verdade, assim, isso obviamente levou que os filhos, então tem essa dinâmica que o primeiro, realmente, ele acho que é o mais desafiador, porque você não tem aquele conhecimento inato, né? Por isso também que hoje a gente procura estudar bastante, porque obviamente a realidade de hoje de cuidar um filho é muito mais desafiadora do que o dos nossos pais. Por quê? Porque os filhos, eles têm muito mais abundância de informação.
e abundância de o tempo inteiro ter estímulos. Nós não éramos assim, né? A nossa infância ainda era uma infância que a gente não tinha tantas escolhas, tantos estímulos, tantas imagens. Não, pra começar pela televisão, né? Que pra você mudar de canal você tinha que ir até a televisão. Sim. E assim, só passava desenho animado um único horário e o resto era tipo... Você ficava a tarde inteira esperando para passar aqueles desenhos, exatamente. Mas enfim, então assim, o que aconteceu foi que os primeiros, de fato, a gente realmente foi deixando-os bastante autônomos e, né, porque a gente precisava dar atenção na época para os bebês e eles precisavam de uma certa maneira se virar. Então, graças a Deus, né, os primeiros a gente conseguiu fazer com que eles dormissem bem rapidamente, que eles, né, tivessem uma alimentação regrada no momento certo. Tivesse uma rotina, né? Isso. Então, assim, e uma coisa que também aí eu ia colocar é que, cara, o que acontece com a maioria das pessoas? Você fala assim, pô, então esse filho é o meu primeiro e mexeu muito na minha rotina, né? Mudou tudo, cara. Então eu sempre falo assim, cara, quando você, né, ainda é solteiro, você tem 100% do seu tempo praticamente para você. Obviamente você tem as suas obrigações, mas você determina relativamente como que você vai programar a sua vida. Depois, aí você casa, você tem seu cônjuge, né? Então você já tem, né, em vez daquele 100%, às vezes você tem 50% ao menos. Aí eu brinco com os meus amigos, quando nasce o filho, aí você tem 10% do seu tempo, né? Você pode ir no banheiro, se alimentar rapidamente. Voltar pro batente, né? Isso é a versão masculina, não. A versão masculina realmente é um pouco maior. A versão masculina tem 10%, né? Não, a versão feminina tem 1%. Porque às vezes nem no banheiro a gente consegue tomar banho e lavar o cabelo, então também é outro item de luxo. É verdade. Então, amor, me desculpe aí, realmente eu tenho esses 9% a mais que abundam. Enfim. Vocês falaram uma coisa curiosa,